Fala, galera esperta! E aí, vamos para o nosso resumão da nossa aula. Professor Carlinho, muita informação, informações interessantes sobre cartografia, né? Exato. Que a gente falou sobre a questão histórica, a importância que o homem sempre deu para ele saber os territórios, o espaço geográfico que ele estava, sendo naquele primeiro momento histórico da humanidade, por uma questão de sobrevivência. Se locomover. Locomover, né? Para buscar caça, né? Para saber onde é que estava um rio. Está relacionado à sobrevivência. Hoje é uma questão muito mais complexa, não é isso? Exatamente. O interessante é que sobre essa questão da ciência cartográfica, que é uma ciência que ajuda a geografia a interpretar, a analisar as mudanças que aconteceram e que acontecem constantemente no nosso planeta, né, galera? E acontecerão, né? Vamos lá para a nossa revisão? Então, galera, nós falamos hoje sobre essa ideia da introdução à cartografia, desde o início, né, dos mapas, lá no tempo do homem, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, o povo sumério, os gregos, os egípcios, ok? Falamos lá dos sumérios, falamos que eles fizeram lá uma espécie de tablet. Escrita cuneiforme, né? É isso? Exatamente. Então, falamos para vocês também dos tipos de mapas, que ele pode ser topográfico, que ele pode ser básico, que ele pode ser uma anamorfose, ok? Topográfico está relacionado também à questão do relevo, saber a altura, né? A altimetria, né? Que está relacionada à altura dos relevos, ok? Falamos da importância das cores, das legendas, ok? Falamos do mapa básico, que esse mapa básico, pelo que o próprio nome diz, ele não nos passa muitas informações sobre um determinado mapa. Ele apenas dá informações mais simplórias, ok? Sem precisar aprofundar e sem precisar de muita interpretação. Já a anamorfose, ele deforma todo um mapa, seguindo como linha de raciocínio uma variável, que pode ser, por exemplo, como colocamos na aula, né, a população. Quanto maior a população, então aquele mapa daquele país vai ficar grande. Como, por exemplo, a população do Japão é muito grande em relação ao território. Da China. Então, mas a China também é grande. Eu estou dando o exemplo do Japão porque o território é pequeno. Exatamente. Não é isso? Então vai dar uma diferença muito grande do Japão. Ele vai parecer maior do que muitos países da Europa. E olha só uma dica que eu Ele ficou maior do que o Canadá, que o Canadá também é um dos maiores países do mundo. É uma dica que a gente vai dar para os alunos nossos da mediação. Quase todo o Enem cai mapa de anamorfose. Olha aí. Então pronto, já fica a dica aí do professor Carlinho. Então a gente falou que o homem usava pintura rupestre feita com a intenção de representar o caminho da caça. Lembra que agora o professor Jorginho falou para vocês que era uma questão de sobrevivência, não é isso? Então os egípcios, os chineses que inventaram a bússola, então eles dominaram por muito tempo essas técnicas de cartografia, que sempre foi, no presente no passado foi, no futuro será uma questão de poder, porque a cartografia está relacionada ao território que falamos na aula passada, Carlinho. Positivo. É isso? Um detalhe interessante é que os egípcios começaram com um papiro e os chineses finalizaram, ou podemos dizer assim, criaram o papel, né? Exatamente. Aí nós falamos sobre a orientação pelos astros, o Sol, as estrelas, a constelação do Cruzeiro do Sul. Falamos das orientações da Rosa dos Ventos, que a Rosa dos Ventos é usada até hoje, que a bússola foi inventada pelos chineses e aponta para o norte magnético. Onde você estiver, ele vai sempre apontar para o norte magnético. Isso foi formidável para a época. E aí falamos dos mapas e eles têm elementos que o aluno não pode deixar de olhar. Então vou até voltar aqui, Carlinhos, para falar um pouco com o aluno. Olha, não deixe de olhar esses elementos do mapa, ok? É muito importante para você fazer qualquer interpretação que tiver um mapa. Primeira coisa que você tem que ver é aquilo lá que está na tela. Vamos lá, meu diretor? Título.
você vai olhar o título. O que aquele mapa está representando? Quais são as legendas? O que as legendas dizem? Você tem que estar também antenado na escala que vai dizer a proporcionalidade do tamanho daquele mapa e a orientação, onde está o norte, o sul, o leste e o oeste. Beleza? E também falamos dessa questão tecnológica da cartografia, não é isso? Nós estamos na mediação tecnológica e a todo momento na geografia também a gente vai falar em tecnologia. Falamos da tecnologia do GPS, falamos da aerofotogrametria, que são fotos tiradas de aeronaves em tempo real, e falamos da imagem de satélite, que é, por sinal, o mais tecnológico que nós temos aqui, e falamos também dos radares, que faz a sobreposição sobre lugares que têm baixa, digamos assim, visibilidade. Um fato interessante sobre essa ciência da cartografia, né, Jorginho, que a gente falou também na nossa aula, que hoje todos os países utilizam essa técnica. Né? Utilizam o GPS, utilizam as imagens de satélite para obter variados tipos de informações. E, inclusive, nas guerras são muito utilizadas a ciência cartográfica. Com certeza, mais do que nunca, né? Hoje, as imagens de satélite aproximam ao ponto de olhar o que está sendo feito em um determinado país. Chama-se espionagem, né? Exatamente. Vamos lá. Então, aí, ó, tá aí o título Brasil Físico. Então, esse mapa já tem um título aqui. Você já tem que ficar ligado que, por exemplo, você já começar a interpretação desse mapa, em primeiro lugar, olhar o título para outras interpretações que você vai fazer. Aí a escala, ok? A escala aqui está dizendo que em 1 centímetro, cada centímetro corresponde a 496 quilômetros. Aqui está o norte, o sul, o leste, o oeste. E aqui estão as legendas, que está falando aqui, no caso, as altitudes em metros, ok? Onde o mais verdinho é a parte que está mais próxima ao nível do mar, ok? Até a mais alta, que são as partes das cores mais escuras, ok? Então, você tendo essa noção de como interpretar e, obviamente, exercitando, né? Exercitando, que vai levar o nosso querido aluno da mediação à excelência. Exatamente. Vamos exercitar, então? Fechou. Vamos lá, alunos, Vamos exercitando. Lá. Daqui a pouco nós voltamos. Vai lá, garoto, agora é contigo, vamos lá. Fala, galera esperta. E aí, Carlinho? E Tranquilão? Aí, tudo bem? Você fez umas questões boas aí para eles aí ou não? Opa, rapaz, questões fáceis. Mamão com açúcar. Mas que levam o aluno a uma reflexão interessante. A uma reflexão, né? E a fixação do conhecimento. Exatamente. Fechou? Então vamos ver se eles acertaram? Vamos lá? Fechou. Vamos lá, meu diretor. Questão 1. São mapas que representam a produção do espaço econômico, isto é, as atividades econômicas de uma determinada área, bem como a distribuição de dados estatísticos, por exemplo, a receita financeira dos estados brasileiros, o índice de população economicamente ativa, PEA, de uma região e etc. A que tipo de mapa, olha só que pergunta interessante, né? Ele te deu uma informação, preste bastante atenção, interpretem a informação que está no texto, e ele fala assim, ó, a que tipo de mapa refere-se o fragmento do texto acima? Será que é um mapa histórico? Tem alguma coisa de história aí, Jorginho? Pois é, né? Vamos lá. Tem alguma coisa sobre político? Tu acha que ele achou alguma coisa histórica aí? Será que tem? Tem alguma coisa falando política, sobre política, histórico, demográfico? Né? Demográfico está relacionado à população. Está relacionado à população. Mas tem números, características. E aí? Qual é a alternativa correta, meus amigos, meus alunos, meus queridos alunos? É histórico, político, demográfico, econômico ou físico? O que você marcou na sua atividade aí? Para o aluno que marcou a questão econômica. Olha só, é a resposta correta. Muito bem. É uma questão, digamos assim,
de interpretação, né? Interpretação. Porque a própria questão já trazia a palavra econômico, né? Então, olha só, mapas que apresentam a produção do espaço econômico, atividade econômica de uma determinada área, distribuição dos dados estatísticos, receita financeira, tudo isso é econômico, ó. Lá no nosso Brasil. População economicamente ativa. Então, estava mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Olha só, Carlinhos, eu vou colocar aqui um certo, porque eu tenho certeza que todos os nossos alunos em todos os lugares de Rondônia acertou essa questão. Ok? Positivo. Vamos lá para a próxima questão, professor Jorge. Nas produções cartográficas, a função da roda dos ventos e a função da escala gráfica são, respectivamente. Bem, agora a gente vai parar, Carlinhos, e vai conversar um pouco com o aluno. Porque a gente, aqui é o seguinte, a geografia, a gente não é só geografia, não. A gente ajuda, aqui a gente está para assessorar o aluno a fazer uma prova de Enem. Exatamente. E ele tem que entender as palavras. Se o aluno ficar sem entender uma palavra, ele pode errar uma questão. E interessante é que errar uma palavra, na realidade, ele tem que entender o significado daquilo. O que está por trás. Exatamente. Né? O que aquela informação está te trazendo. Isso. Né? E aí eu parei só para explicar sobre uma palavra. Vamos lá no quadro, meu diretor? Olha só, Carlinhos, eu parei só para explicar para eles o que significa respectivamente. Se ele não entender o que é respectivamente, ele não acerta a questão. Não é isso? Ele pode até ter a informação na mente, assim, de interpretar. Mas se ele não souber o que é respectivamente, respectivamente significa ordem, a mesma ordem, ok? Respectivamente, primeiro, segundo, terceiro, ok? Vamos lá no quadro. Então, olha só. Função, vou apagar tudo aqui. Olha só. Rosa dos ventos é a primeira. Não é isso, Carlinho? Positivo. E a função da escala é a segunda. Segunda. Isso é respectivamente. Então, a primeira tem que estar relacionada à rosa dos ventos e a segunda à escala gráfica. Não é isso? Positivo. Isso é respectivamente. Anota isso para a sua vida, querido aluno. Sequência. Isso, sequência, na sequência, ok? A. Expressar a proporção entre o desenho real e indicar os rumos. B. As duas servem para localizar um determinado ponto sobre a superfície. C. Localizar um ponto no mapa e indicar a direção a ser seguida. D. Indicar a direção norte e localizar um ponto no mapa. Ou letra E. Indicar a orientação e expressar a proporção entre o desenho e o real. Olha só, a escala está relacionada a quê? Proporção. Olha aqui, expressar a proporção está em primeiro lugar aqui, ó. Ele tem que estar em segundo, porque o primeiro é a rosa dos ventos, ok? E desenho e o real indicar os rumos, então não é. Então a A já não pode ser. B, as duas servem para localizar um determinado ponto sobre a superfície. Não serve para localizar um determinado ponto na superfície, porque aí a gente já está falando de outras categorias da geografia. Só abrindo um É parêntese, né, professor Jorge? Rosa dos ventos, memorize aí, galera. Memorize isso aí. Rosa dos ventos é direção. Direção a ser seguida. Escala gráfica, redução ou aumentar. Isso. Proporcionalmente, Proporcional. Um determinado mapa. Então, memorizem essas palavrinhas. C, localizar um ponto no mapa e indicar a direção a ser seguida. D, indicar a direção norte e localizar um ponto. Ou indicar a orientação e expressar a proporção. Olha só. Indicar a orientação. Opa, rosa dos ventos. Isso aqui está certo. Esse é o primeiro. E expressar a proporção entre o desenho e o que ele representa na realidade. Fechou! É isso aí, galera. Tenho certeza que vocês acertaram essa questão aí também. Beleza? Letra E. Questão 3. O GPS é a sigla Global Position System. Rapaz, você fala bonito em inglês, hein? Fala de novo, vamos lá. Olha só, olha, o Fala de GPS é a sigla para Global Position System. Rapaz, eu vou botar você lá
dar aula junto com a professora de inglês. Eu vou gravar umas aulas de inglês também. Né? Vamos lá, Que continuando. em português significa sistema de posicionamento global e consiste numa tecnologia de localização por satélite. A compreensão e a utilização das informações fornecidas por um GPS pode ser vital numa atividade de campo. Olha só que interessante que a gente falou na nossa aula, né? Hoje o agronegócio utiliza, né, os tratores já vêm com o próprio GPS e ele recebe essa informação via satélite para poder produzir, para poder trabalhar. E é isso que esse texto já vem trazendo alguma coisa relacionada à produção, ao agronegócio. Ao registrar a posição de qualquer lugar na Terra, com as coordenadas geográficas, é correto concluir que o GPS indica, letra A, dados referentes à distância, horas, minutos, segundos e pontos do ponto de referência mais próximos. Letra B, a combinação entre os graus de latitude e longitude do ponto indicado. Letra C, a distância em graus entre o ponto escolhido e o meridiano mais próximo. Letra D, uma linha imaginária qualquer do globo terrestre no sentido norte e sul. E letra E, uma posição apenas sobre a região do Equador na Terra. Lembrando que no GPS ele trabalha linhas imaginárias, que são chamadas de latitudes e longitudes, certo? E aí ele utiliza exatamente esses pontos de referência. Então é importante que o aluno entenda que no GPS, o Maps que está lá aí no seu celular, né, ou até mesmo quando você vai no Google, pesquisa lá no Maps pontos de referência, você vai ter exatamente a localização de qualquer ponto dentro do planeta através desse sistema de localização e que utiliza dados das coordenadas geográficas. E qual seria a alternativa? Será, hein? Será que o nosso aluno acertou? Será que o nosso aluno marcou a alternativa correta? Qual será, hein, professor Jorge? Acho que eles acertaram. Vamos lá. Vamos lá? Marcar Qual é a logo. alternativa? É a letra B. É a combinação entre graus de latitude e graus de longitude, meridianos e paralelos. Lembrando que a gente falou em algumas aulas anteriores sobre a questão da linha do Equador e o meridiano de Greenwich, né? Então, são linhas imaginárias que o GPS utiliza para, né, o sistema de posicionamento. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Questão de número 4. Se liga no Enem. Olha aí, uma questão de Enem. A imagem apresenta um exemplo de um croquis de síntese sobre turismo lá na França. Então, já tem aqui o título que você deveria ter olhado, né? Qual é o título? Turismo na França. E aí depois você tem que ver a questão das legendas, ok? Regiões turísticas, principais regiões de turismo balneário, outras regiões de turismo de balneário, montanhas, turismo verde, turismo cultural muito importante e turismo cultural importante e estações. Beleza? E as direções e os fluxos, esses eixos e fluxos estão representados pelas setas, por essa linha intermitentes e as linhas que não são intermitentes. Ok? Depois nós temos o planejamento relacionado aos litorais que são planejados e os parques nacionais. Lembrando que isso aí faz parte da legenda do mapa, tá? Exatamente. Vamos lá. Os croquis são esquemas gráficos que A. Tem as medidas representadas em escala de uniforme. B. Ressalta a distribuição espacial dos fenômenos e os fatores de localização. Letra C. Tem a representação gráfica de distâncias do terreno feita sobre uma linha reta graduada. Letra D. Indicam a relação entre a dimensão do espaço real e a do espaço representado por meio de uma proporção numérica. E letra E. Proporcionam a obtenção de informações acerca de um objeto, área ou fenômeno localizado na Terra sem que haja o contato físico. Olha só. Então, é uma questão de Enem. O aluno que acertou essa questão aqui, ó, ele tá fera, meu amigo. Ressalta a distribuição espacial dos fenômenos e os fatores de localização.
Parabéns a todos que acertaram. Vamos para a próxima. Questão 5. O texto a seguir revela como a modernização do agronegócio pede por novas tecnologias, tais como o monitoramento via satélite. Algumas técnicas de geografia e cartografia vêm sendo empregadas na análise e na gestão agrícola, uma vez que novos satélites comerciais oferecem imagens cada vez mais precisas, detalhadas e atualizadas de qualquer localidade do território brasileiro e do mundo também. O conhecimento como sensoriamento remoto, esse é um conjunto de técnicas que possibilita a obtenção de informações sobre alvos da superfície terrestre, seja objetos, áreas, fenômenos, através do registro da interação da radiação eletromagnética com a superfície, realizado por sensores distantes ou remotos. Geralmente, esses sensores estão presentes em plataformas orbitais ou satélites. O texto aponta para os aspectos importantes que podem ser relacionados à evolução do agronegócio. Pode-se afirmar corretamente que nos termos do texto, letra A, as informações obtidas por imagem de satélite não influenciam outras áreas, como as de abastecimento e distribuição de alimentos. B. Além da agricultura extensiva, os segmentos de meio ambiente, recursos hídricos e segurança pública estão sendo beneficiados com a nova geração de satélites. C. O monitoramento de safras a partir de imagens de satélites é atualmente uma fonte importante de informações para melhor aproveitamento das áreas das lavouras modernas. E D. O sensoriamento remoto favorece o manejo e o monitoramento das safras agrícolas sem promover interferência na gestão logística da produção. Obviamente que isso aqui está mamão com açúcar, porque o aluno está no campo. Ele tem a ideia de que o monitoramento de safras a partir de imagens de satélite é atualmente uma fonte importante de informações para melhor aproveitamento das áreas de lavouras modernas. Então, meus queridos alunos, fica aí a dica de que é muito importante ter esse conhecimento cartográfico e, inclusive, ter uma noção desse nível tecnológico que já estamos. Positivo, né, Jorge? Então, desde já, deixamos o nosso forte abraço e até a próxima, galera. Tchau!